Olá, bem-vindos a mais um programa da série Sua Escola, Nossa Escola. Hoje nós vamos para Samambaia, no Distrito Federal. No Centro de Ensino Fundamental 411, trabalha a professora Marli, que é responsável pela videoteca e dá suporte para que os outros professores preparem suas aulas na sala de vídeo. Samambaia é uma cidade satélite de Brasília. Com o crescimento populacional da capital federal, foi criado um projeto de erradicação de invasões, a fim de controlar o crescimento acelerado de favelas. Surgiram, então, as regiões administrativas, e em 1989 foi criada a Região Administrativa 12, que veio a se chamar Samambaia. Samambaia tem hoje 170 mil habitantes. O Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia possui uma videoteca e uma telesala espaçosa e confortável. A professora Marli, coordenadora da videoteca, explica como organiza os vídeos e como os professores da escola utilizam esse material. Bom, gente, então vou mostrar para vocês a sala onde eu trabalho. Aqui eu divido o espaço com a professora Graciene, que é a nossa assistente administrativa. Ela trabalha aqui com computador, com toda a documentação da escola, documentação dos professores. Aqui eu tenho o armário onde eu acondiciono o material que vai sendo gravado, que vai sendo produzido. Então, no início, a gente começou só com VHS, né? Já há 8 anos que eu mexo com a videoteca, que eu coordeno. A gente começou só com VHS. Agora eu já estou conseguindo gravar direto em DVD, produzindo, etiquetando, registrando todo o material. E aqui também tem um material em DVD do kit TV Escola, que foi enviado pelo MEC. Aqui está uma parte do kit. Aqui tem uma outra parte do kit, que são os programas do Salto para o Futuro. Eu procuro organizar o acesso à telesala através dessa agenda, onde eu criei essa ficha, né, com os turnos, tem o mês, os turnos, né, e aí o professor, ele próprio gerencia isso aqui, ele próprio administra, ele vai à coordenação e ele coloca o nome dele no turno e no horário que ele vai utilizar a telesala. E aí todos tomam conhecimento para não ter choque, né, de atividade. O registro também, em VHS eu comecei, né, a partir do ano 2000, então eu comecei a fazer o registro à mão mesmo, né, escrito e dividindo as disciplinas, de biologia até temas transversais a gente tem aqui. E eu trabalho muito também em cima da demanda dos colegas. O que eles precisam, eu venho aqui rapidamente e procuro, né, da maneira mais ágil possível, passar para DVD, para eles poderem assistir em casa primeiro e prepararem as aulas deles. E eu tenho gravado muito direto da TV Escola. Praticamente todos os dias tem programação nova e eu gravo. Quando eu não estou gravando direto, eu estou fazendo a digitalização, que é passar de VHS para DVD. E também fazendo registro. Agora, já estou fazendo registro em DVD, né, através do uso da gravadora. Então, aqui eu já procurei dar uma sofisticada no meu registro, né? Também está em ordem alfabética. Eu vou gravando cada programa em separado. Para cada um, eu aciono a gravação, paro. E depois eu consigo montar o menu de títulos. Vai ter um momento em que, antes de finalizar, eu vou poder colocar os títulos de cada programa em separado. E aí, quando o professor quiser utilizar na sala, fica fácil. Ele só tem que selecionar e dar Enter. Por exemplo, ele quer assistir o programa sobre anemia. Então, ele selecionou anemia, deu Enter e vai abrir o programa sobre anemia. E aí é uma coisa que facilita o trabalho do professor. Eu acabei de gravar esse programa da série Intérpretes do Brasil, foi veiculado pelo canal da TV Escola. Então eu vou colocar agora um nome no programa, porque na hora que eu formatar e fizer o menu de títulos, o professor vai poder selecionar o programa já pelo nomezinho na tela. Bom, então a gente vai dar aqui um Enter, vai selecionar a opção Renomear
e vai aparecer agora no teclado. E aí eu vou formar o nome do programa. E uma outra coisa que eu uso também, que eu acho que facilitou muito a gravação, a produção em DVD, é um programa de etiquetagem que eu consegui lá na gerência de multimídia, com o auxílio da professora Juliana, do professor Gilberto. E aí a gente conseguiu implantar o programa aqui no computador. E através desse programa eu consigo fazer a etiquetagem dos títulos, das disciplinas, e consigo imprimir. E eu procurei imprimir em papel chamequinho colorido para tentar diferenciar as disciplinas, né? Então, temas transversais ficou aqui com esse papel begezinho, mas tem as outras disciplinas todas, né? Para cada uma eu dediquei uma cor. Mesmo as cores se repetindo, mas eu dediquei uma cor. E aí a gente pode fazer essa etiquetagem que fica bem prático para os professores consultarem. Tem o título da disciplina, o número do disco, o nome da nossa escola. Aqui tem o nome do programa, a origem do programa, né? Se é TV Escola, a maioria é TV Escola, mas às vezes tem alguma outra fonte também. E a duração do programa. E aí eu recorto aqui e coloco dentro da caixinha do DVD, onde fica condicionada a mídia. Às vezes as pessoas acham que é só ligar a televisão e deixar os alunos assistindo. E não é. Os alunos têm que compreender que aqui é um espaço pedagógico mesmo. Porque eles vêm com aquela ideia de casa que é só lazer. Ah, vou assistir televisão. Então, né, se esparrama na cadeira, conversa. Então tem que ter um domínio do professor para gerenciar essa atividade e ela poder render o que deve render, né? O professor, antes de apresentar o vídeo, assistir pelo menos 3 vezes na casa dele, selecionar as partes mais importantes, fazer um roteiro de atividades para os alunos e apresentar vídeos, a princípio, curtos, porque aí facilita a apreensão pelos alunos, né? E permite também que numa única aula de 50 minutos, logo após a exibição, eles possam fazer uma discussão, o que é muito interessante. Já aproveita ali um momento, não deixa para outro dia, para outra semana. E às vezes você pode até trabalhar com um vídeo maior, mais longo, mas que você não precisa passá-lo todo. Você passa um pedacinho e já desperta o interesse do aluno, tá? E num outro momento você pode até concluir. Então, assim, o tempo ideal mesmo são 20 minutos. Então, o professor ele precisa se organizar, precisa se planejar, assistir com antecedência, para os meninos não ficarem achando que é simplesmente lazer. Então, eles têm uma postura, cobrar uma postura dos alunos, sentar, prestar atenção, já despertar o interesse deles lançando uma pergunta problematizadora. Assistam o vídeo procurando prestar atenção em tal aspecto. Isso aí já vai focar a atenção deles, já vai chamar a atenção. Eles já vão ficar atentos à espera daquele momento para eles poderem registrar. Muitos recursos que a gente não encontra no livro, a gente consegue encontrar através de uma fita, né, através dos programas que são gravados aqui na escola. E para mim, como professor de geografia, tem me favorecido muito e com certeza tem contribuído muito para o aprendizado dos alunos. Falo em sala de aula, explico o conteúdo. Aí eu falo, gente, vamos agora finalizar o conteúdo vendo, né? Assistindo aquilo que o livro não mostra, não é tão, né? Então eu levo para a sala de vídeo, a gente coloca, nossa, eles adoram. Aí eles questionam, nossa, professora, mas era assim? Eu estava imaginando de outra forma. Nosso corpo assim, eu tenho isso dentro de mim. Então é questionando o tempo todo, sabe? Então a aula rende com isso. E eu tenho visto, assim, que o envolvimento dos professores, cada dia que passa, vai aumentando mais, né? Tem professor que nunca foi atrás, né? Nunca teve essa ideia de procurar Marli, de procurar um vídeo para enriquecer essas aulas. E, no entanto, ele vai a primeira vez e fica freguês da Marli, né? Descobre que aquilo ali é até facilitador, né? Dentro de sala de aula. Facilita o trabalho, faz com que as aulas fiquem mais prazerosas, né? Então eu vejo que no início foi aquele 1, 2, e hoje em dia a gente vê que quase todos já estão envolvidos com isso aí. Quase todos já usaram uma vez, 2, outros usam mais, outros menos, mas eu vejo que o interesse está cada dia maior.
Eu sempre falo que a escola foi privilegiada por ter o recurso humano destinado à telesala, né? Então, a função dela na escola é esta, né? De acompanhar os programas da TV Escola, fazer as gravações que os professores necessitarem. E aí, eu acho que o trabalho dela passa a ser muito importante, porque hoje o setor é bastante procurado. Nós temos aqueles professores que têm uma certa resistência, né? Acham, ainda insistem em ter as aulas tradicionais, e que eu considero tradicional a aula que o único recurso é o giz. Preparar a aula é fundamental. E para falar conosco sobre planejamento de aula, está aqui a professora Maria da Graça Moreira, que é professora de Tecnologias e Mídias Digitais da PUC de São Paulo. Tudo bem, Graça? Tudo bem. Como disse a Marli no documentário, a telesala deve ser encarada como um espaço educacional e não como entretenimento. Você não acha? Claro, com certeza. Né? A telesala, ela é um espaço pedagógico, exatamente como a sala de informática, como o laboratório de física, o laboratório de química ou a sala de aula convencional. A única diferença é que o professor e os alunos estão em outro ambiente, mas a atividade e o processo de ensino-aprendizagem, ele permanece o mesmo. Muitas vezes, os alunos ainda não receberam essa formação para uso pedagógico de mídias. Da mesma forma como o audiovisual, no caso o vídeo, também o computador, muitas vezes o aluno chega à escola já sabendo, né, operar o computador, ele já sabe usar comunicação instantânea com seus amigos, mandar e-mail, pesquisar, baixar música, porém ele ainda não está habituado a trabalhar pedagogicamente com o computador e com o vídeo. Aí é que entra o papel da bibliotecária e da professora, para poder fazer esse planejamento de aula e essa abordagem pedagógica com os alunos, para que eles possam compreender aquele espaço como um espaço de aprendizagem. Claro. Agora, hoje, com o advento das novas tecnologias, como fica o giz e a lousa? Bom, uma excelente pergunta. Na verdade, ainda nesse momento, né, o giz e a lousa, eles não são descartáveis da sala de aula. Eles são mais um recurso para o professor utilizar e é um recurso importante. É claro que recursos complementares ou articulação dos recursos, como o rádio, a TV, a internet, o vídeo, DVD, enfim, todas essas tecnologias, elas chegam à escola e especificamente na sala de aula para poder fazer essa articulação e essa complementação da possibilidade do aluno construir seu conhecimento com a mediação do professor. Hoje também a gente já tem, né, uns computadores portáteis que é para, além da sala de aula, os alunos também estudarem, né, ou desenvolverem suas atividades no meio diferenciado, que pode ser numa praça, pode ser num rio, pode fazer alguma pesquisa de campo. Mas, quando volta para a sala de aula, está ali o giz ainda e o quadro negro fazendo o seu papel, e acredito que ele tem um papel ainda a cumprir como uma tecnologia que é para o processo de ensino e aprendizagem. Com o apoio da Marli, a professora Cleide, do Centro de Ensino Fundamental 411, utiliza o vídeo em sua classe. Oi, Marli. Oi, Cleide, entra. Licença. Marli, você tem aquele conteúdo, o DVD do sistema circulatório aí? Ah, tá. Eu acho que é aquele episódio A Bomba Humana, né? Da série Corpo Humano. Isso, esse aí. Tá. Eu já sei até qual é o DVD, você tá sempre usando ele. Deixa eu pegar pra você. É o número 9. Aqui, Cleide. Sistema respiratório, circulatório, tem todos isso, aqui. Isso, esse aqui mesmo, ali. Eu tenho esse conteúdo também em VHS, é outra série, Enciclopédia Eletrônica. Você quer levar? Faz o seguinte, eu levo esse e você prepara ele em DVD pra mim? Ah, com certeza. Rapidinho. Na hora que estiver pronta, eu te aviso. Deixa eu só registrar. Registrar esse empréstimo, pra gente não perder esse controle. Dá um okzinho aqui pra mim, por favor. Nós vamos ver hoje, né, um resumo de tudo aquilo que nós vimos em sala de aula
Tá? Lembrando o nosso sistema circulatório, né? Nós vamos ver as cavidades do coração, o sangue trafegando pelo coração, e, ou seja, um resumo de tudo que nós vimos, entre livros, entre explicações, né? E vai ajudar muito a vocês na hora de fazer o questionário, certo? Lembrando que qualquer dúvida, só falar e a gente dá uma paradinha. Com uma simplicidade de tirar o fôlego, seus ritmos alimentam as complexidades da paixão humana. O recurso audiovisual tem sido um grande aliado dos professores, pois ele complementa e enriquece as aulas. Porque dentro da sala a gente tem que imaginar como é. Aí a gente chega aqui, aí a câmera entra dentro do nosso corpo, a gente entende mais e vê a realidade. Quando a gente chega na sala de vídeo e vê as fitas, é completamente diferente, que a gente está vendo dentro do nosso próprio corpo, coisa assim que a gente nem imaginava. Assim, a gente pode estar vendo lá. Às vezes é engraçado, às vezes é nojento, mas é bem divertido. Aqui já é diferente, a gente já está aprendendo para nossa educação, lá para o nosso futuro, para a gente ser alguém na vida. Professora, pode voltar mais um pouco aí? Eu não entendi essa imagem. Aqui, Luiz? Olha só, o lado de cima estão os dois átrios, o direito e o esquerdo. E abaixo os dois ventrículos. Essa parte verde que você está vendo aí, são os dois ventrículos, né? Então, o sangue saindo dos ventrículos, sendo bombeado para fora dos ventrículos. Certinho? Percebe-se o interesse e a aprendizagem deles, né? Pelas perguntas que eles fazem. Quando está passando, professora, volta isso aí, o que é isso aí mesmo? Eu não sabia que era dessa forma, eu imaginava outra coisa. Então eu chego um pouquinho antes que eles, coloco ali, deixo no ponto marcadinho. Isso quando a Marlene já deixa preparado, no ponto já. E quando é algum conteúdo que eu ainda não peguei, eu levo para casa, seleciono, coloco com a ordem que eu vou querer, né? E aí trago já no ponto para a sala de aula. A parceria existente entre a escola e a divisão multimídia da Secretaria de Educação é fundamental para dar suporte e capacitação aos professores. Ele nunca mais dá uma aula de forma tradicional, porque ele não consegue mais usar apenas o giz, o apagador, o livro, o texto. Ele incorpora isso no seu planejamento. Aí ele pode também estar integrando com outras mídias, com o rádio escola, com o livro, com a internet. Então, a partir do momento que o professor quebra essa resistência de utilizar outros recursos que estão aí disponíveis nesse momento, é um momento muito rico da educação, você está aberto a incorporar novas tecnologias na sua prática, ele nunca mais dá uma aula tradicional. E os próprios alunos não querem mais essa escola tradicional. Eles querem multiplicidade de meios, justamente para que ele aprenda de uma forma mais agradável. Como utilizar vai depender muito da criatividade do professor, da apropriação que ele tem desse recurso na sua prática. E ele pode tornar suas aulas muito mais dinâmicas, muito mais alegres, que eu acho que é isso que está faltando muito na educação. A alegria da descoberta, do prazer de estudar, e de levar a televisão para dentro da sala de aula de uma forma muito positiva, educando até os nossos alunos para assistirem à televisão nas suas próprias casas. Graça, existem disciplinas onde o uso das tecnologias pode ser melhor aproveitado? Pensando bem, todas as disciplinas podem usar das tecnologias, seja ela audiovisual, seja ela internet ou os computadores, seja ela o rádio ou o vídeo. É claro que dependendo do conteúdo que o professor vai trabalhar e dependendo da mídia que esse conteúdo está apresentado, ele é mais fácil de ser apresentado. Por exemplo, como nós vimos, né, a imagem do corpo humano interna. Então, ficou muito bacana sendo apresentada no vídeo.
Provavelmente, na internet talvez não ficasse tão bem, porque ficaria reduzido. Eu acho que o impacto maior para os alunos nesse caso foi a tela ser maior e os alunos poderem entender e analisar como é que era o ser humano por dentro. Já as disciplinas um pouco mais formais, como a matemática e a física, elas também podem utilizar das tecnologias. Porém, eu acho que em formatos diferenciados, como em simulações, em experimentos e outras ferramentas, né, outros softwares até, que permitam que o aluno coloque a mão no conteúdo que ele está trabalhando. Como é que o professor pode fazer um melhor uso das tecnologias, focando a interdisciplinaridade? Bom, quando falamos em atividade interdisciplinar, nós imaginamos que um grupo de professores irá juntamente planejar e desenvolver a atividade. Cada uma das disciplinas acaba não desenvolvendo só um pedaço, mas sim desenvolvendo um projeto articulado, abordando todas as questões que são inerentes àquele tema, por meio de tecnologias ou não, mas abordando diversos olhares sobre o mesmo tema. Então, o trabalho interdisciplinar, ele demanda o planejamento de um grupo de professores. E as tecnologias nesse planejamento, elas atuam de forma complementar, né? Mas o planejamento, nesse caso, é fundamental. E, professora, como se preparar uma aula utilizando o vídeo? Boa pergunta, Cíntia. A aula utilizando o vídeo, ela tem que ser muito bem preparada pelo professor. Na verdade, não é o professor pegar um vídeo na prateleira e apresentar em sala de aula. Existe todo um trabalho anterior que os professores fazem antes de chegar o momento da sala de aula. O professor tem que fazer uma seleção do vídeo, né, por uma listagem, pesquisando quais são os assuntos que ele vai trabalhar naquele dia. Ele faz a retiragem do vídeo, leva para sua casa, assiste o vídeo, ou em casa ou na escola, seleciona as partes principais que vão ser abordadas, faz um roteiro, né, com perguntas, com temas que ele gostaria de abordar um pouco mais, e prepara a sua aula. E também ele tem que fazer toda a preparação da sala de aula onde o vídeo está, caso ele não tenha uma bibliotecária, uma videotecária que vai colaborar com ele. Aí ele vai para a sala, faz a exibição e também ele faz a proposta de trabalho com os alunos. Então ele pode fazer perguntas, ele pode pedir que vocês anotem, ele pode, enfim, né, desenvolver diversas estratégias para trabalhar com seus alunos. Ô Graça, você destacaria mais algum tema, mais alguma observação sobre esse documentário de Samambaia? Esse documentário é muito interessante, principalmente o papel da professora Marli. Ela tem um papel muito importante que é na gestão das mídias na escola. Então, o papel dela é fundamental não só para a formação dos professores, mas também para o acompanhamento dos professores. Ela dá muita segurança de que tudo vai funcionar na hora certa, de que o professor não vai ter que ficar preocupado se ele tem que apertar um botão, se ele vai apertar o botão certo ou errado, ou se aquele vídeo é realmente aquela versão que ele queria ver, se aquilo vai rodar perfeitamente. Mas, além desse acompanhamento, essa professora, ela tem a visão geral da utilização dos vídeos na escola. Inclusive, ela até sabe, né, qual coleção está, qual assunto. Ela acaba, então, colaborando quase como uma assessoria também aos professores, dando sugestões de uso e também desenvolvendo estratégias pedagógicas. Aqui nós temos a grade de programação com todos os dias do mês. Destacam-se em vermelho os programas voltados para a educação infantil. Em azul, os programas para o ensino fundamental. Em laranja, os programas para o ensino médio. Em verde, os programas do Salto para o Futuro, dedicados à capacitação dos professores. A título de exemplo, se você é professor de geografia e vai tratar do tema Civilização Inca, olhando a grade, você vai identificar que a TV Escola irá transmitir no dia 6 o programa intitulado Ouro, a Conquista dos Incas. Se for do seu interesse, peça para o responsável da videoteca para gravar. Se ele não puder gravar no horário em que será exibido o programa, peça para gravar no horário da reprise. Neste programa sobre os Incas, há a especificação: geografia, biologia, sociologia.
Então, professor, é só estar bem atento à grade de programação e manter um contato constante com a sua videoteca. Queremos agradecer a você que nos acompanhou em mais esse programa da série Sua Escola, Nossa Escola, que fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima!